lidar com o medo da mudança sem paralisar os seus sonhos? Você já sentiu que o medo de mudar está te segurando e te impedindo de conquistar os seus sonhos? Não se preocupe, isso é mais comum do que parece. Hoje eu vou te mostrar como você pode lidar com o medo da mudança para que ele não te paralise, mas que te impulsione em direção aos seus objetivos e à realização dos seus sonhos. Então fique comigo até o final e descubra como dar o primeiro passo com confiança. Eu sou Priscila Binotto, sou psicóloga e ajudo pessoas que desejam alcançar o seu próximo nível de desenvolvimento, de crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. Então, se você busca conteúdos que possam te ajudar neste caminho de crescimento e desenvolvimento, você está no lugar certo. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e para receber um aviso sempre que um conteúdo novo estiver no ar. Bem, vamos lá então ao nosso assunto de hoje. Vamos começar falando sobre por que temos medo da mudança. Em primeiro lugar, o medo ele vem do nosso instinto de proteção. É uma reação natural. Por quê? Porque o nosso cérebro ele sempre vai preferir aquilo que é familiar, porque ele associa isso à segurança, associa isso àquilo que tem funcionado para a manutenção da vida. Então, se eu conheço e está me mantendo em segurança, é bom, não vamos mudar. Qualquer intenção de mudança, qualquer possibilidade de que algo diferente aconteça, vai me tirar deste lugar comum, deste lugar que é conhecido. Então, vai aparecer o medo. Um outro aspecto é a incerteza, porque o desconhecido sempre é assustador. E muitas vezes nós preferimos ficar no lugar em que conhecemos, mesmo que seja um lugar que nos limita. Temos medo de atravessar a porta porque não sabemos o que vamos encontrar do outro lado. Então, essa incerteza acaba fazendo com que as pessoas permaneçam exatamente onde estão, com medo de descobrir o que tem do outro lado da porta. O curioso é pensar que, em muitos casos, muitas vezes, essa é a porta necessária para atravessarmos e encontrarmos a realização do nosso sonho, mas o medo e a incerteza acabam nos impedindo. Um outro aspecto são as crenças limitantes, né? Você já pensou coisas como, por exemplo, e se não der certo? Eu não vou, eu acho que eu não sou boa o bastante para isso. São crenças limitantes, essas crenças alimentam o nosso medo e nos mantém nesta rotina de paralisação, de estagnação, e como consequência vai gerar a frustração, porque nós temos desejos, temos sonhos, mas a vida não anda, as coisas não se desenrolam. Então tudo isso faz com que tenhamos medo de avançar e acabamos ficando neste lugar desconfortável e limitante, que também gera muita frustração e muita insatisfação. Então, como lidar com o medo sem deixar que ele te paralise? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer e sim, aceitar o medo. Não é ignorar o medo, é aceitar que ele existe e que em muitos casos o medo é benéfico. O medo preserva a nossa vida. Por que é que eu não vou colocar um dedo na tomada? Porque eu tenho medo de levar um choque. Eu sei que isso pode ter outras consequências. Por que é que eu não vou colocar a mão no fogo? Por que é que eu não vou dirigir em alta velocidade? Por que é que eu não vou beber antes de dirigir? Entende? O medo,
ele não é nosso inimigo, ele é nosso aliado. A grande questão, o grande segredo é entender quando ele está de fato nos protegendo e quando ele está nos limitando. Então, se eu beber e dirigir, eu estou sendo imprudente com a minha vida e com a vida do outro também. Isso está me colocando em perigo. O medo está sendo meu amigo. Quando eu deixo de dar um passo em direção à realização do meu sonho porque eu tenho medo, o medo já ultrapassou ali a fronteira do que deveria ser e ele já está sendo um limitador. Então, é importante fazer essa análise para parar de olhar para o medo como se ele fosse um inimigo. O medo é ruim, o medo é mal. Não, o medo, ele nos mantém em segurança. Nós é que precisamos fazer essa distinção, essa análise de até aqui o medo está sendo benéfico, está me mantendo viva, está me mantendo em segurança. A partir daqui, este medo, ele vem baseado em crenças limitantes, baseado em memórias, em situações semelhantes que eu tive no passado e que não foram benéficas, não tiveram resultados positivos. Então, eu quero dar um passo em direção ao meu sonho, eu quero comprar um carro, por exemplo, mas eu tenho medo. Claro, é preciso que haja uma organização financeira, preciso que haja um planejamento. Se já está tudo certo, então esse medo, ele faz parte de uma crença limitante. Ele já não é para a manutenção da vida. Ele já não está mais atuando de um jeito benéfico, mas sim de um jeito limitador. E aí você pode então se perguntar numa situação como essa: o que exatamente eu estou temendo? Eu tenho medo exatamente do quê? Um outro ponto é encarar o medo como um sinal de crescimento. O medo de mudanças, ele geralmente aparece porque nós estamos diante de algo importante, né? Então, entenda isso como um sinal positivo. Esse medo está presente porque agora eu vou dar um passo diferente, um passo que eu nunca dei, um passo novo. Por quê? Porque eu estou crescendo e faz parte de crescer nos lançarmos em coisas novas, nos lançarmos em atividades novas, em experiências novas. Então, entender o medo como um sinal de crescimento também ajuda a acolher esse medo sem vê-lo como um inimigo, porque neste caso ele vai ser um sinal de crescimento. Uma forma eficiente para lidar com o medo também é dividir essa mudança em pequenos passos, né? Você não precisa fazer a mudança de uma hora para outra. Vamos imaginar que você vai fazer uma transição de carreira. Falei já de transição de carreira em outro vídeo. Então você tem medo de deixar o emprego que você conhece, a estabilidade que você pensa que tem ou que você tem, né, dependendo do lugar onde você trabalha, e se lançar em algo novo, em algo diferente, né? Você tem esse medo. Você não precisa pedir demissão e já mudar de carreira. Você pode fazer isso devagar, com um planejamento, com uma organização, conhecendo um pouquinho sobre essa nova atividade profissional, o que é que precisa para que você tenha condições de fazer essa transição de carreira, o que é que você precisa estudar, o que é que você precisa aprender, em que lugares você precisa estar, com quem você precisa conversar. E aí você vai fazendo essa construção devagar. Então, na medida em que você vai construindo, o medo vai diminuindo, porque a cada passo que você dá, que você obtém sucesso, o medo começa a perder a força também. Você já está caminhando devagar, está caminhando com segurança. Então, quando chegar o momento de fato fazer essa transição, você já preparou todo o caminho, você já organizou tudo que precisava ser organizado. Da mesma forma, para atividades mais simples, eu preciso começar a fazer atividade física, mas eu tenho medo de me lesionar. Procura um profissional e vai fazendo devagar, vai fazendo aos poucos, um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, até que esse medo, ele começa a perder a força, né?
E um outro aspecto que está bastante próximo a isso que eu estou falando é você reforçar a sua confiança com ações simples, entendendo que cada passo que você dá em direção àquilo que você deseja, cada passo que você dá, mesmo que você esteja com medo, já é uma conquista. E essa conquista, mesmo que você olhe e diga, é uma conquista muito pequena, não merece a minha atenção, sim, merece a sua atenção e merece ser comemorada, porque isso vai fortalecendo a sua autoconfiança, vai transformando a sua autoimagem, o modo como você se vê. E aí você começa a se ver como uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais capaz para vencer os desafios que esse medo traz. E uma outra forma eficiente para lidar também é você visualizar os benefícios da mudança, né? Então você pode se perguntar: o que eu ganho se eu enfrentar esse medo? Você pode até fazer uma lista se você quiser. Escreva o que eu ganho se eu enfrentar esse medo. Você pode imaginar como vai ser no futuro, um futuro positivo que você pode ter e que está do outro lado da mudança, que está atrás daquela porta que você tem medo de abrir. Então, todos esses passos podem te ajudar a lidar com o medo e a continuar o seu caminho em direção à realização dos seus sonhos, em direção à conquista daquilo que você tanto deseja e que por algum motivo o medo tem te paralisado. E agora, como eu prometi no início desse vídeo, eu vou te dar uma dica de como você pode dar o primeiro passo quando estiver com medo. Então, vou te propor aqui atividade prática, né? Sempre atividade prática para você sair desse vídeo já com conteúdo e já começar a sua transformação. Então, eu vou propor que você escolha uma mudança que está adiando há muito tempo. Não precisa ser algo que você considera grande. Pode ser, por exemplo, algo como: eu gostaria de rever as roupas que eu tenho, de separar aquilo que eu não vou usar mais, porque eu quero mudar o meu estilo, quero me vestir de uma outra forma. Mas isso é uma mudança. E aí você acaba deixando para depois, acaba procrastinando para fazer isso, porque também se trata de uma mudança, né? Mesmo que seja o ato de se desapegar de algumas roupas, de alguns sapatos para você dar embora, também é uma mudança, principalmente se você não tem o hábito de fazer isso. É uma mudança, então pode ter uma resistência. O que é que você pode fazer? Você pode escolher iniciar essa arrumação no seu guarda-roupa, por exemplo. Tá? É só uma ideia para você entender que não precisa ser algo gigante, pode ser uma coisa mais simples, uma coisa mais cotidiana, mas que você deseja fazer e por algum motivo está adiando. Depois que você decidir o que você vai fazer, o que você vai mudar, você vai se perguntar: qual é o menor passo que eu posso dar agora para me mover em direção a essa mudança? Então, vou pegar o exemplo do guarda-roupa. Bom, eu vou olhar o meu guarda-roupa e já vou tirar todas as peças que eu acho que não combinam mais comigo, peças que estão no meu guarda-roupa há 20 anos, que não me servem mais. Então, o primeiro passo é isso, eu vou fazer uma limpeza geral. E aí depois, o segundo passo, eu vou fazer uma limpeza um pouco mais detalhada. Aí eu vou olhar roupa por roupa. Mas eu já sei que tem 10 peças lá que eu não quero mais, por exemplo. Então, esse pode ser o primeiro passo, tá bem? Se você precisar, assista esse vídeo novamente para você internalizar um pouco, para você se familiarizar um pouco mais com essa questão do medo, que o medo pode ser seu aliado, sim, e que existem formas de você lidar com o medo, aceitar o medo e viver e caminhar em direção aos seus sonhos, independente do medo estar presente ou não. E aí, depois que você fizer essa atividade, eu te convido a vir aqui nos comentários e compartilhar conosco qual é essa mudança que você quer fazer ou qual é este primeiro passo que você vai dar em direção à realização dos seus projetos, em direção à realização dos seus sonhos.
não se esqueça, o medo de mudanças, ele não precisa ser um obstáculo. Ele pode ser um convite para você crescer, para você encarar o novo, para você entender que faz parte do desenvolvimento sentir medo. Afinal de contas, o que vem depois é uma novidade. Nós não conhecemos, estamos num processo de crescimento. Então, quando você aceita isso, os seus sonhos se tornam mais próximos, se tornam mais acessíveis. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar também com seus amigos, nas suas redes sociais, onde você quiser, para que essa mensagem chegue a mais pessoas e ajude também outras pessoas a lidar com o medo, a enfrentar todas essas dificuldades que impedem a realização dos sonhos. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Antes desse vídeo terminar, clique aqui no botãozinho, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E eu volto em breve com mais reflexões, mais dicas e sugestões para o seu crescimento. Até lá!